Mas vamos lá, meu irmão. A gente tem uma opção de notícia aí polêmica que aconteceu, inclusive nesse universo policial, né, Romo? Que tem a ver aí com a gente. Então, por um lado, assim, o interessante quando é esse universo é que a gente acontece com nossos amigos, né, cara? Com pessoas que a gente é próximo, tal, não sei o que. Então a gente tem a oportunidade de ligar, saber a versão dele. Então, o que a gente vai passar para vocês é o seguinte: principalmente, a versão que foi projetada na imprensa, o que a gente viu que foi comunicado, e as informações que a gente buscou ali com alguns colegas que estão ali um pouco mais próximos ali daquela situação, que eu acho que esse é o propósito do Fala Guerreiro. Falar de segurança pública sob a ótica daqueles que estão lá. E que eu acredito que, assim, muitas vezes é difícil você opinar quando você não está no lugar, né? Então, a gente conseguiu aí acesso a algumas pessoas e conversamos com eles e vamos repassar aí a versão que a gente conseguiu apurar. Vamos lá, meu irmão, qual é o primeiro tema aí que a gente vai começar? O primeiro tema é operação no Morro Santa Amaro, que fica ali no Catete, região que eu trabalhei durante algum tempo, né, quando eu estive ali pela 9ª DP. Região complicadíssima, tem 2 entradas, tem uma ali quase próximo do Flamengo, né, ali pelo Flamengo, tem outra subida ali pelo próprio Catete, tem um link também que é possível fazer pelo Morro Azul, e ainda tem possibilidade de entrar lá pelo Falé Fogueteiro, aqueles outros complexos que ficam ali por trás. Então, é uma favela complicadíssima e atualmente sob influência do Comando Vermelho. Para que vocês consigam compreender, todos vocês devem estar sabendo que no último domingo, o BOP fez uma operação que visava capturar o traficante Zeus, não o Zeu, existe o Zeu e o Zeus. Esse Zeus não é do Rio de Janeiro, é um traficante que veio de outro estado para o Rio de Janeiro, é um dos principais negociadores de armas e drogas, principalmente de armas, que fortalece a busca do Comando Vermelho por expansão e domínio territorial. Então, ele é um criminoso procuradíssimo pela Polícia Civil, lavava dinheiro ali no Complexo do Alemão, numa loja de motocicleta, movimentou milhões, numa loja de conserto e manutenção e peças de motocicleta, lavou milhões de reais, foi ganhando força. Até bem pouco tempo atrás ele não tinha mandado pendente, gostava de ostentar a vida de luxo, inclusive saindo da favela, mas a Polícia Civil o identificou e fez saber ser um criminoso e ele já tem mandado de prisão pendente, então ele já não tem mais aquela tranquilidade de poder circular por onde ele quer. Então, parece-me que o BOP estava monitorando esse traficante e plotou a presença dele na favela Santa Amaro, no Morro Santa Amaro, e isso desencadeou uma operação do BOP que terminou com 5 pessoas feridas e uma morta, que foi o jovem Eros, né? E isso desencadeou queda do comando de operações especiais e a queda do comandante do BOP, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso, sobre tudo no Rio de Janeiro é isso, exonera. Qual é a resposta? Exonera. A resposta não é exonerar, a resposta é investigar, apurar, e se for o caso, exonerar, demitir, prender, fazer o que tiver que fazer, mas primeiro tem que se apurar. Só que aqui no Rio de Janeiro, desde o governo Garotinho, tem esse hábito, o feio hábito. E a gente vai avançar nesses comentários aí, Rafa. Então, como o Romulo falou, né? Uma tragédia. E eu vou passar para vocês, assim, vamos começar com a declaração do comandante, Do Menezes? do Acho Menezes. que a gente não conseguiu extrair esse vídeo. É, Tem isso aí, ó. Secretário da PM que a equipe do BOP, diz que a equipe do BOP, que foi ao Santa Amaro, não respeitou normas, protocolos ignorados. O que é importante dizer, tá? Embora o secretário da PM tenha dito isso aí. Esse protocolo que ele fala é um protocolo da antiga CESEG. É um protocolo que, de acordo com o avanço do crime no Rio de Janeiro, já deveria ter sido revisto há muito tempo. Mas, segundo ele, o BOP não respeitou esse protocolo. Isso, palavras do próprio comandante da tropa. E, no primeiro momento, quando eu soube desse fato, eu soube que tinha acontecido o fato e logo depois recebi uma ligação do nosso amigo, Rodrigo Pimentel, perguntando se eu sabia das exonerações. Falei, mas exonerou? Mas apuraram para ver o que aconteceu? Não exoneraram para
Para já dar uma resposta. Que resposta? Que tipo de resposta é essa? Ah, não, porque no Rio de Janeiro fazem isso. Aí eu falei com uma profissional da comunicação, não vou expor o nome dela, porque não me foi autorizado, não tenho essa liberdade, e eu fui criticar. Que aqui no Rio de Janeiro, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, diferente de outras unidades no próprio Brasil, aqui tem-se a mania de procurar silenciar a opinião pública através de exonerações. Só que dessa vez, as pessoas que foram exoneradas foi um coronel full, que é o Coronel Batista, com anos de dedicação e experiência, foi escolhido para ocupar aquela posição por ser extremamente técnico e, consequentemente, o Coronel Aristeu, considerado por muitos um dos melhores caveiras em atividade no estado do Rio de Janeiro. Então, quando o Coronel Menezes vai para a televisão para ter o posicionamento que ele deu na Record, na Rede Globo, em coletiva de imprensa, a primeira frase que ele deveria dizer é: eu errei nas minhas escolhas. Aí tudo começa a fazer sentido. Ele fala assim: não, eu quero começar pedindo desculpa porque eu errei nas minhas escolhas. O que eu não acredito, tá? Eu confio muito na competência e na capacidade tanto do Coronel Batista, quanto do Tenente Coronel Aristeu. São pessoas extremamente... A gente que tem oportunidade de conviver mais de perto, parece que o Aristeu tem só o COESP, né? Que é o curso que forma os caveiras, e que o Batista também é outro caveira que tem uma referência ali no filme Tropa de Elite. É muito mais que isso. Esses caras têm cursos que não dá para contar aqui na palma das minhas mãos, fora as experiências, que é o curso prático da vida. Então, essa resposta, de repente, para proteger o chefe do executivo, vamos exonerar, porque exonerou, ó, já demos a pronta resposta. Mas peraí, cara. Peraí. Vamos tentar entender primeiro o que aconteceu. Vamos apurar pelo menos uma semana, 2 semanas, um mês de apuração, depois exonera. Não, eu sou 100% a favor, Rafael, de, no caso de ficar demonstrada a responsabilidade de fato dos oficiais, dos praças, de quem quer que seja, tem que exonerar, tem que expulsar, tem que prender, mas vamos apurar primeiro. Eu não posso ir para a televisão. Eu fui acostumado a ver desenho animado, ver série, ver filme, que falava assim, ó: o comandante do navio afunda com barco. Ele não pode ser o primeiro a entrar no bote e vou me salvar. O comandante do navio afunda com barco. E eu não concordo, não é que eu não concordo, porque eu não tenho que concordar. Mas eu achei infeliz a declaração do Coronel Menezes. Vamos lá, acho assim, você foi muito assertivo nos seus comentários. Porra, não tenho o que tirar. E realmente, o Aristeu é um coronel full, né? Que eu ouvi muitas referências dele, mas eu só o conheci a partir do momento que ele foi nomeado comandante do BOP. Antes eu não conhecia, né? Mas sempre ouvi de todos quase uma unanimidade sobre a competência que ele tem, a experiência que ele tem. O Batista é muito conhecido, acho que por todos nós. O Batista foi a inspiração para o Matias daquele filme Tropa de Elite. E foi um dos escritores do livro Elite da Tropa. É um cara que já o que você falou, a experiência dele em situações de crise é muito grande. Ele, por exemplo, foi um dos caras que estavam de frente naquela crise do ônibus 174, que foi um momento muito difícil do BOP. E o Batista, ele teve uma atitude. Se você assistir o documentário do 174, você vai ver que o Batista, além dessa experiência, cursado, experiência operacional, em campo de batalha e tudo, o Batista teve um ato que, se você assistir o documentário do 174, quando o Sandro, né, o tomador da refém, saiu com ela ali rendida, com aquela moça rendida, como é que era o nome da moça? Porra, vamos lá. Saiu com a moça rendida, com a arma na cabeça, e veio um policial do BOP e tentou resgatar ela atirando no Sandro, teve aquela confusão, a moça acabou sendo baleada na cabeça, caiu no chão, e quando caiu no chão, o Sandro ainda estava armado, o Batista se jogou, ele se projetou em cima da moça para que ela não recebesse um segundo tiro, um tiro do marginal. Então, assim, de uma coragem, de uma entrega, um cara que entregou, ali ele entregou a vida dele para salvar
aquela refém. E acabou que... Oi? Professora Geisa, não poderia esquecer, desculpa não recordar seu nome, que é tão importante quanto os demais que eu falei. Então, assim, é um homem de muita coragem, é um homem que entregou a vida para a polícia. Ele já esteve aqui no Fala Guerreiro uma vez, que a gente conta a história dele. Então, realmente, você, para se proteger politicamente, querer dar uma resposta rápida, você desconsiderar a história de 2 combatentes experientes e simplesmente exonerá-los para poder se livrar do custo político, eu também não concordo.